Boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus amados irmãos, devido à proximidade do Natal, eu gostaria de mais uma vez meditar com vocês sobre este evento que mudou a história do homem. E eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema de o Natal como o nascimento do Filho de Deus e quais são as suas implicações. O que eu quero dizer a vocês precisa ficar claro na nossa mente por que o Filho de Deus teve que nascer como homem. Você sabe dar essa resposta? Por que ele teve que nascer? Eu posso garantir a você que essa foi a única maneira que Deus encontrou para salvar pecadores. Agora precisamos compreender por que o Filho de Deus nasceu. Por que o Verbo encarnou? Eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Leremos a partir do verso 4. Faremos a leitura do verso 4 ao verso 7. Por que o Filho de Deus nasceu? Diz assim a palavra de Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aí, queridos. Meus amados, nós estamos aproximados 2000 anos do maior evento de todos os tempos, o nascimento do Filho de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, misericórdia, graça e soberana vontade, Ele decidiu enviar o Filho dele como homem. Você imagina que quando a Bíblia fala de Deus, ela fala que nem os céus dos céus podem contê-lo. Esse que é o Criador de todas as coisas, esse que é o Verbo encarnado, aquele que por ele todas as coisas foram feitas, e para ele também foram feitas. E a Bíblia chega a dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se encarnou para ser o nosso Salvador. Ele se encarnou e a encarnação do Verbo precisa ser encarada por nós como o momento mais marcante e extraordinário da história do homem. Você imagina que o fato do Verbo se fazer carne, como pode esse Deus todo-poderoso, que cria tudo pelo poder da sua palavra, Ele deixa os palácios da glória para se fazer um de nós. O eterno entrou no tempo, o infinito tornou-se um bebê enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Deus se fez homem e habitou entre nós. Isso é o Natal. E o nascimento daquele menino foi planejado na eternidade. O nascimento daquele menino foi proclamado aos nossos pais, lá no Éden, Gênesis 3,15. Mas antes de ser proclamado a Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente, antes de ser proclamado, ele foi
programado, foi planejado o nascimento de Jesus. Desde os tempos eternos, desde a eternidade antiga. Jesus não nasceu como um momento em que Deus não sabia o que fazer e então enviou seu filho. Não. Ele foi planejado, o nascimento dele, antes do mundo ser criado. Antes do homem pecar, Deus planejou que o seu filho desceria dos palácios da glória. E o maravilhoso é que quando nós lemos essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o texto em que lemos em especial, ele inicia dizendo que na plenitude dos tempos foi que ele nasceu. Na plenitude do tempo. Essa expressão precisa ser bem compreendida, porque plenitude no original, no grego, pleroma, significa uma medida completa. E nós precisamos compreender que medida completa é essa, que na plenitude do tempo nasceu Jesus, nasceu o Filho de Deus. Que medida completa é essa, que plenitude do tempo é esta? Eu lembro a você que quando Jesus nasceu, quem dominava praticamente todo mundo conhecido da época era o Império Romano. E o Império Romano, ele construiu muitas estradas. Havia também a chamada Pax Romana, e as pessoas que, todos os demais governos que foram dominados por Roma, eles tinham soldados de Roma para defender, de tal maneira que havia soldados para as pessoas transitarem tanto trânsito terrestre, quanto trânsito marítimo. Então, Jesus nasceu na plenitude do tempo, em um momento em que o Império Romano, ele propiciou que o nascimento dele se expandisse para todo o mundo conhecido. E que após a sua morte e ressurreição, o Evangelho pudesse ser pregado. E havia estradas, e havia proteção do Império para as pessoas chegarem aos lugares mais longínquos. Não apenas isso, mas na plenitude dos tempos, pleroma, a medida completa, é porque Jesus, ele nasce, e antes do Império Romano, quem dominou praticamente o mundo daquela época, era o Império Greco-Macedônico. E Alexandre o Grande, ele conquistou boa parte do mundo conhecido. E com isso, a língua grega foi difundida. O helenismo, o legado deles foi, naquela época, na época em que Jesus nasceu, havia uma língua universal, que era a língua grega. Todos falavam o grego koiné. Isso propiciou para que ele nascesse, de tal maneira que o nascimento dele fosse divulgado em uma língua universal. Todos conheceriam, todos saberiam que o Filho de Deus nasceu. Não apenas isso. Eu quero citar a vocês também que houve uma época em que Israel foi dominada pelo Império Assírio e também foram dominados por Senaqueribe. E quando Senaqueribe ele domina, ele leva cativos muitos judeus. E após esses dois grandes domínios sobre tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, aconteceu que os judeus ficaram espalhados em todo o mundo praticamente. E aí nós começamos a compreender o que é a plenitude do tempo. Uma medida estabelecida por Deus. Quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia, ela nos apresenta a revelação progressiva de Deus. Isto é, desde o livro de Gênesis, Deus prometeu que Ele haveria de enviar um Salvador. E Ele usou todos os profetas para falar da vinda do Messias. Mas chegou o momento em que aquelas profecias de todo o Antigo Testamento, elas convergiam para um tempo chamado plenitude do tempo. Exatamente na plenitude do tempo nasceu Jesus. Que coisa fantástica é nós entendermos que Deus tem o domínio de tudo, irmãos. Nada acontece por acaso no mundo.
Todas as coisas que acontecem, elas acontecem debaixo de uma orquestração poderosa das mãos de Deus. Deus é o Senhor da história. A história da humanidade não está à deriva da sua própria sorte, mas Deus domina sobre tudo e sobre todos. Na plenitude do tempo, diz a palavra de Deus, Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para que se cumprisse o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. É na plenitude do tempo. E o mais extraordinário é que, para nós compreendermos o motivo pelo qual Jesus teve que nascer, eu preciso que você compreenda, e eu vou falar bem rápido, mas eu creio que todos vão entender. Jesus nasceu, para você entender isso, por que ele nasceu, eu preciso que você compreenda que a história da humanidade está dividida em 4 pilares. A igreja sabe, não sabe? Os 4 pilares que a história da humanidade está dividida. Criação, lembraram, né? Criação, queda, redenção e glorificação. Você pode repetir comigo? Os 4 pilares da história da humanidade: criação, queda, redenção e glorificação. De novo, para você gravar. Criação, queda, redenção, glorificação. É necessário que nós compreendamos que a história da humanidade, a teologia sistemática, divide exatamente a história nesses 4 pilares. E é importante nós compreendermos, porque quando Deus criou o homem, primeiro aspecto, a criação, Deus criou Adão e fez da costela de Adão sua esposa, sua mulher, Eva. E Deus deu uma ordem para que eles guardassem o jardim. Deus deu uma ordem para que eles enchessem a terra de pessoas parecidas com Deus, porque Deus os fez à sua imagem e à sua semelhança. Então, o primeiro aspecto da criação mostrava que Deus colocou em um ambiente perfeito, o Éden. Deus colocou naquele ambiente perfeito aquele casal, dizendo: cresçam e multipliquem, encham a terra. Deus, para que aquele ambiente fosse preservado, Deus exigiu apenas uma única lei, regia a harmonia daquele ambiente. A lei era a seguinte: vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos que há no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa lei regia a harmonia, a perfeição daquele ambiente. Contudo, todavia, entretanto, a palavra de Deus diz que eles desobedeceram esta lei que regia a perfeição daquele ambiente. E eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certa vez eu ouvi uma pessoa, vou abrir um parênteses para dizer algo importante. Eu ouvi alguém dizer assim: mas pastor, o senhor não acha que Deus não foi muito duro? Afinal de contas, a desobediência deles foi apenas uma: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não poderia ter relevado aquilo? E eu vou dar a resposta para vocês. Quando a Bíblia diz que Deus os expulsou do Éden pela desobediência à lei de Deus, isso deve nos fazer, não deve nos fazer pensar como esta pessoa, mas deve nos fazer pensar quão santo, quão puro, quão perfeito, quão justo é o nosso Deus. Ele é tão santo que a Bíblia diz que os olhos dele não podem ver o mal. Deus agiu de forma justa. E Deus havia dito: no dia em que vocês comerem, vocês morrerão.
Mas na verdade, naquele dia, Adão e Eva não morreram. Adão e Eva não morreram naquele dia. Mas naquele dia, Deus tomou um animal e arrancou a pele daquele animal. E Deus vestiu, Gênesis 3:21, Adão e Eva da pele de um animal. Naquele dia não foi Adão e Eva que morreram, mas alguém, a primeira morte, no livro da palavra, na palavra de Deus, no Éden, a primeira morte é Gênesis 3:21. Alguém morreu pelo pecado de Adão e Eva, para que eles fossem cobertos com a pele daquele animal. Aquele momento prefigurava o que haveria de suceder. O Cordeiro de Deus morreria pelo nosso pecado. Era uma figura, apontava para, na plenitude do tempo, Jesus viria para nascer, e ele assumiria como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu acho maravilhoso, porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver algo extraordinário, irmãos. Se você não conhecer quem é o seu Deus, você jamais vai temê-lo. Se você não conhecer quem é o seu Deus, você jamais vai poder servi-lo. O Deus que nos relacionamos com Ele é um Deus santo. Ele não tolera o pecado. O pecado é uma afronta à sua santidade. Deus é santo. Lembram-se o livro do profeta Isaías, quando os serafins voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não quer dizer que Deus é 3 vezes santo. A eternidade, ela magnifica, ela glorifica a santidade de Deus, que é o seu atributo mais elevado. Ele é santo. Ele não é 3 vezes santo, ele é a santidade das santidades. Nem os serafins, seres santos, que não conhecem o pecado, não ousavam olhar para ele, mas tapavam o seu rosto, tapavam os seus olhos com 2 asas, com outras 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. Santo. Foi por isso que Deus não tolerou o pecado de Adão. Na verdade, quando Adão peca, ele deixa um legado para a humanidade. O legado da morte. E Deus havia dito que eles não deveriam comer, e quando eles comem, juízos são proclamados. O pecado de Adão trouxe para a humanidade um estado de afastamento eterno de Deus. O pecado de Adão trouxe para a humanidade um estado de condenação eterna de Deus. As consequências do pecado de Adão não se limitaram a Adão e a Eva. As consequências do pecado, elas transcendem, elas estão sobre nós também. Toda a descendência de Adão. Adão é o nosso cabeça federal. Adão representava a raça humana. E quando ele cai, toda a raça humana cai com ele. Adão é o nosso cabeça federal. E todos os descendentes de Adão, desde o pecado do Éden, pecam e morrem. A carta aos Romanos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nunca pisou nessa terra alguém que não tivesse pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Isto é, nós já nascemos pecadores. Ninguém precisa ensinar uma criança para mentir. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Já nascemos pecadores. O fato é, meus amados, que aquele juízo de morte, ele paira sobre todos os homens. Nós nascemos com uma certeza: vamos pecar e vamos morrer. Por isso, o Deus que precisa punir pecadores, pecado, esse Deus que é santo, esse Deus que não tolera o pecado, esse Deus precisava punir o pecado. E a maneira pela qual ele encontrou para punir foi: o filho dele precisava nascer.
E não apenas isso. Deus criou o inferno para a punição do pecado. Há quatro expressões que falam do inferno na Bíblia. A primeira delas é conhecida como Sheol, que é, na língua hebraica, que significa a mesma coisa de Hades, da língua grega. Tanto Sheol quanto Hades é mundo dos mortos, sepultura, inferno. Mas Sheol e Hades é um ambiente transitório. Vou explicar. Os que morreram fora de Cristo estão no Hades, ou Sheol. Né? Um na língua hebraica, outro na língua grega, que significa a mesma coisa. Contudo, todavia, entretanto, quando Jesus vier em glória, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que a sepultura dará aos seus mortos. E uns ressuscitarão para a glória eterna, e outros ressuscitarão para a morte eterna, o juízo eterno de Deus. Então, o Hades ou Sheol é um lugar transitório, onde estão as almas daqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. E quando ele vier, então, ele vai estabelecer o trono branco. E após o estabelecimento do trono branco, todos serão julgados. E agora, não apenas a alma, mas o corpo que ressuscitou, que está ligado agora à alma, aí sim entrarão em outro lugar chamado Geena. Geena é o lugar que para sempre, é o lugar que está estabelecido por Deus para a punição do pecado. Uma outra expressão ainda para inferno, é conhecida, o apóstolo Pedro fala dela, Tártaro. No grego, Tártaro. O que significa isso? A Bíblia diz que lá estão aprisionados alguns demônios que serão soltos na grande tribulação. São essas quatro palavras que dizem respeito ao inferno. O inferno que é? O local onde Deus vai punir aqueles que não foram salvos por Jesus Cristo, pelo seu Filho. Agora, o inferno não é o nosso lugar. O inferno não é o seu lugar. Deus te trouxe aqui hoje com um propósito, salvar você. O Natal significa Deus enviou alguém para salvar pecadores que mereciam o inferno. O Natal significa exatamente isso. O Deus grandioso, misericordioso, amoroso, e pelo seu amor, Ele cria um plano de eterna redenção. De que maneira esse plano se consolida? De que maneira esse plano de redenção para livrar a alma de pecadores que mereciam a justa punição, chamada inferno, como Deus vai salvá-los daí? Se Ele simplesmente dissesse, eu não vou levar ninguém para o inferno, Satanás diria, então o Senhor é um Deus injusto. O Senhor não cumpre com a palavra. O Senhor é um mentiroso. Porque se o salário do pecado é a morte, e eles pecaram, eles merecem o juízo. E Deus é justo. Então, de que maneira Deus poderia levar pecadores para o céu? Enviando o seu Filho para nascer como menino, para nascer como um bebê. Por isso que é importante você entender esses 4 fundamentos do plano de Deus: criação, queda, redenção e glorificação. Vamos à redenção. Por que Jesus teve que nascer como homem? Quem é que poderia me falar? Por que ele teve que nascer? Porque Deus haveria, primeira coisa, eu vou citar pelo menos 5 motivos pelos quais Jesus tinha que nascer como homem. Primeiro deles, ele tinha que nascer como homem, porque Deus haveria de punir o nosso pecado na carne de outro homem. Isto é, um outro homem no seu corpo, no seu físico, Deus haveria de puni-lo. A isso nós chamamos a morte de Cristo, nós dizemos que a morte de Cristo é vicária. A morte de Cristo é substitutiva, isto é, alguém, um homem, tinha que ser homem porque ele haveria de morrer pelo pecado dos homens,
então um homem inocente haveria de pagar pelos culpados. E uma outra coisa que eu já ouvi também, como pode um homem, e alguns momentos em que Jesus sofreu naquela cruz, como pode ele, pela morte de um homem, salvar uma multidão, milhões e milhões e milhares, como pode? E eu vou dizer por quê. Porque se colocássemos, se estivesse diante de nós uma balança daquelas antigas, de 2 pratos, e nós colocássemos em um lado da balança tudo que está criado, o sol, a lua, as estrelas, todas as galáxias. Se nós colocássemos todos os homens, todos os seres vivos em um lado da balança, e colocássemos do outro lado da balança Cristo, Ele é mais, vale mais do que tudo que está criado. Por isso, a morte dele é uma morte eficaz, é uma morte capaz de salvar pecadores, porque ele vale mais do que tudo que está criado, porque ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Por isso ele teve que nascer como um bebê, ele nasceu como homem, porque o nosso pecado tinha que ser punido na carne dele. E Jesus vai dizer: a minha carne é partida, o meu sangue é derramado. É assim que Deus faz conosco a nova aliança. É assim que estamos aliançados com Deus. Alguém precisava pagar aquilo que eu não tenho condição de pagar. E ele veio como homem, ele nasceu como menino, ele nasceu como alguém, como qualquer um de nós. Porque um homem precisava pagar. E esse homem não podia ter pecado. Ele deveria ser sem pecado. Porque se ele tivesse pecado, Jesus morreria pelo seu próprio pecado. Mas não tendo ele pecado, não tendo ele dívida, ele morre pelo nosso pecado. E a Bíblia diz, em Isaías capítulo 53, verso 6, que o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que se manifestasse a justiça dele, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Sem pecado, ele morre pelos pecados da humanidade. Era necessário que o nosso pecado fosse punido, senão Deus não poderia levar ninguém para o céu. E Jesus então nasce como homem para tomar cada gota do cálice da ira de Deus, a santa ira de Deus, que não tolera o pecado. Jesus tomou cada gota daquele cálice, ele aceitou beber o cálice de Deus, para salvar você, para levar você para o céu, para regenerar você, para te fazer viver em novidade de vida. O preço foi, ele nasceu como homem, para que em morte substitutiva pagasse a minha dívida. A minha dívida foi paga. Isso é Natal. Segundo aspecto, que ele precisava nascer. Antes disso, existe um aspecto muito importante, que os gnósticos, eles entendiam, eles abraçaram o chamado dualismo grego. E o dualismo grego dizia que a matéria é má, o espírito é bom. Então Deus não pode ter vindo em matéria, Deus não podia ter carne. É isso que os gnósticos criam. Deus não podia vir em carne, isso é, Jesus não veio em carne, ele era apenas um espírito. É assim que os gnósticos criam. Por quê? Porque eles criam que a carne é má, o espírito é bom. Então Deus, sendo bom, perfeito, santo e justo, ele não poderia nascer como homem. E isso foi, você vai ver, por exemplo, a carta do apóstolo João. João combate isso. O próprio evangelho que João escreve, ele mostra a divindade de Cristo, ele mostra a humanidade de Cristo, quando ele diz, João capítulo 1, verso 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então ele vai mostrar que aquele menino era o Verbo encarnado de Deus. Ele é matéria humana, feita com a mesma matéria que qualquer um de nós. E diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que se nós não compreendermos, se nós não entendermos que Jesus veio em carne, então nós somos heréticos. Nós não temos parte, Deus não tem parte com quem não crê na humanidade de Cristo. Esse é o primeiro motivo, a morte vicária dele. Ele tinha que vir em carne para sofrer na carne o juízo do nosso pecado. Segundo motivo, não bastava ele ser puro, não bastava ele ser perfeito. Ninguém havia conseguido cumprir toda a lei. Aqui está o segundo motivo. Todos os homens falharam. A lei é santa, diz a Bíblia, a lei é pura, a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus foi dada a Moisés lá no Sinai. Deus deu aquela lei, mas pela lei nenhuma carne se salvará. Porque a lei, quando nós estamos diante dela, ela apenas nos leva a compreender que somos pecadores. Porque transgredimos a lei de Deus todos os dias. Nenhum homem havia conseguido cumprir a lei. Mas Jesus, ele cumpre toda a lei. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, o segundo motivo pelo qual ele deveria vir em carne. O primeiro é morte vicária, morte substitutiva. Um homem pagando preço por outros homens. Segundo motivo. Pelo primeiro motivo, nós não iríamos para o inferno. Guarda isso. Porque a minha dívida está paga, então eu não tinha mais o que pagar, não irei para o inferno. Todavia, somente pelo segundo motivo, eu tenho acesso ao céu. Vou explicar. Porque Jesus, como homem, ele foi justo. Isto é, ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele não transgrediu nenhum mandamento da lei de Deus. Então, os méritos de Cristo foram colocados na nossa conta. E o nosso pecado foi imputado a ele. Doutrina da dupla imputação. O meu pecado foi imputado em Cristo. A justiça de Cristo foi colocada na minha conta. Agora, para entrar no céu, nós entramos pelos méritos de Cristo. Porque eu estou justificado. A justiça dele foi colocada na minha conta. Bendito seja Deus! Nós não apenas não iremos para o inferno, nós moraremos no céu pelos méritos de Cristo. Aleluia! Porque ele, só por isso ele teve que nascer como homem. Terceiro motivo pelo qual ele teve que nascer, porque nós precisávamos de um mediador. E esse mediador entre Deus e os homens deveria ser um homem perfeito. Esse mediador entre Deus e os homens precisava ter duas naturezas, humana e divina. Vou explicar. Quando Jesus nasce, ele não nasce proveniente da união de Maria e José. Maria estava desposada de José. Todavia, eles ainda não estavam casados. E então o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. A virtude do Altíssimo te cobrirá. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Vai nascer de você aquele que é chamado Filho de Deus. Yeshua. Esse é o nome dele. Ele será chamado Yeshua, porque ele nascerá para salvar o homem do seu pecado. Porque ele é o único mediador, porque ele é o único capaz, ele é o único que tem duas naturezas, humana e divina. E aí eu vou me reportar a um momento da história da igreja, em que um homem chamado Nestório introduziu uma doutrina herética e maligna e diabólica chamada nestorianismo. E o nestorianismo dizia o seguinte, que Jesus eram duas pessoas. Ele não era duas pessoas. É uma pessoa
com duas naturezas, nascido de mulher, mas de forma sobrenatural, o Espírito Santo agiu e fez com que um bebê começasse a ser gerado no ventre. Aquele bebê nasceu 100% homem, 100% Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Sabe uma dúvida que as pessoas têm? Quem morreu na cruz, pastor? Jesus homem ou Jesus Deus? Primeiro, Jesus é uma pessoa só, não são duas. É uma pessoa com duas naturezas, humana e divina. Natureza humana, herdada de Maria. Natureza divina, porque a virtude do Altíssimo cobriu. E ele nasceu perfeito. 100% homem, 100% Deus. Ele pode ser o nosso mediador, porque ele é o Deus homem. Ele pode estar diante de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que faz a mediação entre nós e Deus. Terceiro aspecto. O quarto aspecto é que se Jesus não viesse em carne, nós jamais conheceríamos o caráter de Deus, o caráter santo de Deus. Ele viveu entre nós. O apóstolo João escreve o evangelho dizendo: ele esteve entre nós, vimos ele face a face, cheio de graça, cheio de verdade. Assim nasceu o Filho de Deus, andou entre nós, pisou essa terra, irmãos. Por isso ele teve que nascer como homem. Primeiro motivo, para morrer morte vicária, substitutiva, para pagar a minha dívida. Segundo, para que a justiça dele aqui na terra, por ter cumprido toda a lei, fosse imputada a mim, e o meu pecado imputado a ele. Terceiro, para ser o mediador entre Deus e os homens, sendo ele 100% Deus e 100% homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, está assentado à destra de Deus, para interceder pelos santos. Quarto motivo, para conhecermos o caráter de Deus. Ele andou entre nós, e nós pudemos ver. Hebreus disse: as nossas mãos tocaram a palavra da vida. As nossas mãos tocaram nele. Quinto motivo. Porque Deus, quando expulsa o homem do Éden, Deus não colocou o homem à parte da sua presença. Quando você olha para o Éden, você vai ver um Deus que se relacionava com Adão. Um Deus que na viração do dia vinha ter com Adão. O tempo passa e esse Deus agora, quando o povo de Israel está saindo do Egito, ele orienta dizendo: vocês vão fazer um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero tabernacular com vocês. Eu quero habitar junto com vocês. Passado aquele tempo, o templo de Salomão é erguido, e a glória de Deus enche o templo, porque Deus queria habitar conosco. Quando nasce Jesus, o nome dele ele será chamado Emanuel, Deus conosco, é Deus habitando conosco. E é por isso que o texto em que lemos, ele diz assim: vinda a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, pelo qual clama. Como é que você clama? Você que é salvo? Abba, Pai. Eu tenho um Pai. Eu fui inserido na família de Deus por Jesus Cristo. E eu quero dizer-lhes que não há nada mais glorioso, mais sublime, mais extraordinário do que você compreender que Ele veio ficar conosco para sempre. Eu vou repetir para você compreender quão glorioso é essa verdade. Ele não veio para estar de passagem aqui. Ele veio para habitar conosco para sempre. Por isso o seu nome será chamado Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Ele não te desamparou. Você pode estar vivendo momentos difíceis, mas o Natal é um momento de esperança. O Natal é um momento em que as nossas forças devem ser revigoradas,
porque Ele pagou o preço do nosso pecado, porque Ele colocou na nossa conta a sua justiça. Nós vamos entrar no céu pelos méritos de Cristo. Nós não vamos entrar no céu porque fomos perdoados. O perdão nos livraria apenas do inferno. Nós entraremos pelos méritos de Cristo. Ele é o nosso mediador. Nós conhecemos o caráter santo dele. E mais, ele habita entre nós. Deus conosco. Por isso Jesus nasceu. Por isso ele veio com um objetivo. E o objetivo maior vai se consolidar naquele grande e glorioso dia. Diz a Bíblia que quando ele vier em glória, ele dará ordem aos seus anjos e ajuntarão os seus escolhidos nos quatro cantos da terra. A trombeta de Deus vai soar. E aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra de Deus que diz: tragada, vencida, derrotada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele venceu a morte. Ele nos dá uma esperança gloriosa. E eu quero encerrar com esse último aspecto, que ele veio para ficar para sempre conosco. O Evangelho de João, ele encerra a oração de Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei outra vez para vós mesmos, porque eu quero, é desejo dele, que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele habita conosco aqui, e em breve nós habitaremos para sempre com ele, em novo céu, em nova terra, em que habita a justiça. Por isso ele nasceu, para nos fazer viver esta gloriosa esperança. Que o Espírito Santo faça de você um crente alegre, revigorado, que você comemore o Natal com toda a sua força, junto à sua família, e você celebre este que é o maior de todos os eventos da história do homem.